Agora nós vamos fornecer a vocês algumas dicas de posicionamento a nível de conforto, a nível de segurança, na parte de direção. Porque a gente tem alguns vícios que podem ser resolvidos e melhorar a sua performance, o seu cansaço na viagem e coisas nesse nível, a sua segurança na direção. Então eu quero ver se consigo dessa forma passar para vocês alguns detalhes, alguns macetes que podem ajudar nesse sentido. Primeira coisa é você estar confortável com relação ao banco. O banco ele tem algumas regulagens, depende do carro, obviamente, mas um dos detalhes importantes é que você tenha o banco numa posição que lhe deixa com os pés e as pernas devidamente confortáveis, apoiadas aqui nessa parte onde você está sentado, né? Mas também você não pode perder de vista a parte do encosto. Esse encosto ele tem que estar totalmente confortável para você dirigir, onde não lhe causa dores e desconforto na coluna. A coluna tem que estar totalmente alinhada com o encosto do banco, ok? Um aspecto importantíssimo na hora de dirigir é você estar posicionado de uma forma que você dirija com segurança e com facilidade de manobra. Por exemplo, eu tenho que pôr o banco um pouquinho para frente aqui, para que eu tenha essas duas partes do braço exatamente aqui. O teu pulso ele tem que estar posicionado em cima da direção. Por quê? Isso lhe dá, de certa forma, uma segurança e um conforto na hora de você dirigir. Eu vou virar o carro aqui, o volante, só para vocês terem uma ideia. Você está aqui dirigindo, você tem que fazer uma manobra, você vai fazer de uma forma tranquila. Se você estiver com o carro, com o banco muito assim, veja a dificuldade que você tem de fazer manobra. Você vai bater o braço no teu corpo e não vai ter a mesma habilidade. Da mesma forma que se você tiver com o banco muito para trás, você vai ter essa dificuldade. A mesma coisa você vai ter essa dificuldade. Pode perceber que você tem dificuldade de fazer toda a manobra. Enquanto que na posição certa, né, que é essa aqui, com as mãos em cima do volante, você consegue dirigir e desviar totalmente do seu corpo e tendo mais ação de manobra nas horas de necessidade, ok? Esse é um dos aspectos muito importantes. Outro aspecto que é importante é a questão das pedaleiras. Você tem que ter um distanciamento, que você está acelerando o carro e que você tenha o mínimo de necessidade da movimentação dos pedais, das pernas para os pedais aqui. Porque se você estiver muito perto, você vai ter a seguinte dificuldade. Você está dirigindo? Olha a dificuldade que é você levantar a perna para poder frear. Você percebe? Olha aqui, ó. É uma dificuldade grande. Se você estiver longe, você perde a sensibilidade em relação a isso. Você talvez tenha um pouquinho mais de mobilidade ou uma mobilidade igual, mas você vai perder a sensibilidade de frenagem e de aceleração, assim como de embreagem. A embreagem, cada vez que você for acionar, você vai ter que usar muito prolongamento da perna, o que é ruim, porque se você estiver num trânsito que você tem que parar e frear e reacelerar e embrear, você vai chegar no final da tarde e vai estar muito cansado, porque você vai ter que fazer muita manobra aqui. Enquanto que se você estiver na posição certa aqui, ó, você tem uma manobra muito mais tranquila, porque a tua força da perna ela é muito mais adequada para esse acionamento. Então você vai ter muito mais facilidade de manobra. Esse é um dos macetes que eu gostaria de passar.